Amigos, nós estamos recebendo nos estúdios da CNI News hoje, com muito prazer, o professor Denis Amanteio. Denis, obrigado por estar aqui. Sempre um prazer vê-lo. Como é que está? Tudo bem, é um prazer estar aqui, iniciando uns trabalhos, apresentando os cursos e conhecendo um pouco mais dessa atividade sua. Muito bem. Denis, a gente vai falar hoje especificamente da questão de vendas. E vender é algo que a gente aprende ou nasce sabendo? Veja bem, vender é uma arte para quem já nasce sabendo, sim, ou seja, existem alguns talentos inatos, mas você tem como desenvolver essas habilidades conforme o tempo. Ou seja, é como se a pessoa nascesse com uma mão de cartas boa, então ela já tem uma habilidade de comunicação legal. Todavia, você pode desenvolver essas habilidades conforme vai se treinando, apontando as suas deficiências, encontrando aonde está o lapso para ela desenvolver e melhorar. Bom, Denis, pelo que você está falando, algumas pessoas nascem com o dom, outras aprendem a fazer o que é normal da vida, mas existem aquelas pessoas que querem aprender por si mesmas. Falam assim, não, eu vou aprendendo com a vida, eu vou errando e vou aprendendo. Além de ser mais caro, é muito mais demorado, né? Mais caro porque as pessoas erram muito. Eu acho que o autodidata tem o seu valor porque, por exemplo, Rick Chester foi um que foi vender água e foi se desenvolver a partir dos 41 anos. Ele talvez não precisasse ter levado tanto tempo assim se tivesse tido a metodologia correta para se desenvolver. Eu acho sempre importante a gente ter cursos. Porque um curso é quando a pessoa, o professor ou o profissional que vai facilitar ou vai ministrar, já traz uma experiência e ajuda a pessoa que quer fazer. Aprender por si, eu já vi muitas pessoas, Denis, me corrija se eu estiver errado, fala assim, não, vamos contratar um, aí vai aprendendo com o tempo. É caro, é demorado, um curso é muito mais prático, não é? Muito mais prático, e você conhecer quem é a pessoa que você está contratando é muito importante também, porque você já faz uma triagem para onde essa pessoa tem mais potencial. E aí você, normalmente, contrata pelo currículo e demite por comportamento. Então você precisa fazer uma triagem, uma peneira muito mais fina, para não gastar dinheiro à toa, na verdade. A gente fala de dinheiro quando fala de vendas, né? É inevitável, né? Agora, existem algumas ferramentas que são imprescindíveis para um bom vendedor, né? Eu penso que sim. Por exemplo, as análises de perfil comportamental, sistemas representacionais de preferência, por exemplo, se você é mais auditivo, se você é mais visual, mais sinestésico, são questões de você perceber melhor, você se entender melhor como ser humano e como você trabalha, e também entender como o seu cliente, qual é a necessidade exata do seu cliente. Então, por exemplo, no perfil de análise comportamental, DISC, se a pessoa tem mais dominância, ela é mais objetiva e ela não se encolhe diante de desafios. Esse tem um perfil, por vezes, muito mais assertivo nas vendas. Entendi. E importante também, com essas ferramentas, conhecer o cliente, porque cada um é de um jeito, né? Tem um que brinca, tem um que é sério, tem um que é rápido, tem um que só fala em preço. Os clientes não são iguais, via de regra, né? Não, e você tem que ter flexibilidade comportamental, porque na verdade a gente comete um equívoco de achar que eu vou tratar o cliente como eu gostaria de ser tratado, e não é isso. Na verdade, você tem que tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado. Então, você ser flexível, saber lidar com as situações diferentes e clientes diferentes, você vai se adaptar à situação do cliente e aí a sua venda vai ser muito mais tranquila. Você poderia dar um exemplo para a gente de alguma ferramenta que você considera... Nós estamos falando basicamente de programação neurolinguística. Sim. Como é que isso vai trabalhar a favor do cliente e do vendedor. Mas você poderia comentar alguma ferramenta específica que você acha que é super importante? Eu vou pensar em uma que, para quem está assistindo, seja muito mais fácil e mais palpável. A autoestima. Para a programação neurolinguística, a autoestima é de suma relevância. Por quê? Um vendedor com autoestima alta, ele vai, vamos dizer assim, transparecer pelo seu comportamento, pela sua conduta, ele vai transparecer confiança. Isso transmite segurança para o cliente. Então, por exemplo, pode alguém em casa botar a música que gostaria de ouvir antes de trabalhar, colocar a roupa que se sente mais confortável,
passar um perfume aquele momento especial para ir com outra energia para aquele cliente. Você ajustar a sua energia de forma adequada para aquele momento é essencial. Denis, você concorda na área de vendas com aquela frase que o não o vendedor já tem? Em termos, vamos dizer o seguinte, o vendedor tem que se habituar com os nãos, mas um não é provisório por vezes. Então, na verdade, faça o seu melhor e não se esqueça daquele cliente que passou por ali, porque em algum momento ele vai consumir aquele produto, ele vai voltar até lá. E ele tem que se lembrar de você. Então hoje, muitas vezes a gente passava no passado a seguinte situação. Eu vendo e me esqueço do cliente. Não, venda é relacionamento, é continuidade, é conexão. Conexões humanas hoje, a gente está estudando bastante, exatamente para você ser mais assertivo. Não só na venda, na oratória, em qualquer situação. Nas relações corporativas, as pessoas precisam ajustar essas conexões. Separar aquilo que é diferente e unir aquilo que é comum. Muito bem, Denis. A questão da venda, ela tem o dia certo para acontecer, na sua opinião, ou todo dia, com as ferramentas corretas, é dia de venda? Eu acredito que todo dia é dia de venda e quanto mais você plantar, mais você vai colher. Então tem dia que é semeadura. E há quem diga que se você andar uma milha a mais, a milha extra, que até Jesus falava, a última ligação, vou fazer mais uma, que isso dá um resultado diferencial. Isso está no livro do Jeb Blount, Prospecção Fanática. Ele diz que a última ligação dele muitas vezes é aquela que fechava. Então eu recomendo para você não desistir. É aquela assim, que deu tudo errado, entre aspas, no dia, fala assim, nada está dando certo, mas vou fazer mais uma. Esse é o caminho. Esse é o caminho e por isso que o vendedor tem que construir uma mentalidade de, olha, quanto mais nãos eu tiver, mais próximo do sim eu vou estar. Obviamente que eu preciso olhar os meus processos, o processo de vendas e entender onde eu posso ser melhor. Então, por isso que o treinamento que a gente desenvolveu olha, vamos decantar todo o processo de vendas para que você consiga ser mais assertivo. Opa, esse é um ponto-chave, fechamento está me faltando. Então eu vou trabalhar um pouco mais essa ferramenta para fechar mais. Muito bem, Denis. Denis Amanteia, professor de vendas, professor não só de vendas, né, Denis? Eu acho que quando a gente está propenso a ensinar, a gente ensina muitas coisas positivas para as pessoas. Conta um pouco sobre você. Eu sou um apaixonado por desenvolvimento humano. Então eu fiz treinamentos de coach, master coach pela Febracis, fiz treinamentos de vendas pela Conquer, fiz treinamentos pela Vox2U como facilitador de oratória e me apaixonei por desenvolver pessoas e ver o resultado, ver como uma pessoa entra num curso e depois como ela sai e você sentir aquela gratidão do aluno falando assim, olha, deu tudo certo, era do jeito que você falou, ver a diferença, ela fazendo diferença no mundo dela, isso é contagiante e eu me apaixonei por isso e é o que eu quero fazer para toda a minha vida. Muito bem, Denis, é um prazer ter você aqui. Espero vê-lo outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos. Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço pela oportunidade, espero retomar nossa conversa, nosso bate-papo em breve.